Web Rádio Cultural Estúdio JB Toca 3, com apoio da C-Prime Gestão de Pessoas, o programa Panorama Atual, um programa conectado com a verdade e transparência dos fatos. Interlocução, professor JB Júnior e administrador Cesário Lavor. É isso. Bem-vindos todos a mais uma vez aqui para a Web Rádio Cultural Estúdio JB Toca 3. Estamos iniciando aqui mais uma edição, de um programa que iniciou alguns anos atrás e que está reformulado e está trazendo para vocês boas informações, um bom conteúdo, um bom debate, sem fake news e com correção dessas histórias tão erradas que são divulgadas aí nas redes sociais. Está iniciando para vocês o Panorama Atual, que é um programa conectado com a verdade e com a transparência dos fatos, apresentado por mim, professor JB Júnior, e pelo administrador Cesário Lavor. Aqui você vai encontrar opinião, debates e, claro, combate a elas, que foram tão divulgadas recentemente aí nas redes sociais, que são as fake news, E eu queria apresentar ele, que ele já está aí, na tela com vocês, o professor, administrador e comunicador virtual, Cesário Lavor, que está aqui presente, que é o nosso âncora, ele que está aqui, que é o idealizador do projeto Panorama Atual, um professor altamente capacitado, um administrador extremamente capacitado e que está aqui também como comunicador virtual para levar a vocês informação e, claro, muitas verdades para vocês. Eu estou aqui também me auto-apresentar. Eu sou o professor JB Júnior, eu sou biólogo, administrador público também, músico e diretor executivo e artístico aqui da Web Rádio Cultural Estúdio JB Toca 3, com a missão de sempre inovar e sempre trazer conteúdos pioneiros e produção pioneira para vocês. E eu queria apresentar ela, que também está aqui, vocês estão a vendo, ela que é jovem, que é bonita, que é inteligente, ela é a Ellen Moraes, que está aqui nesse momento como participação especial, Ela que é acadêmica do curso de Ciências Sociais da USP e veio colaborar com uma experiência muito bacana que ela teve lá em São Paulo com as eleições 2022. Você vai já saber o que foi que ela fez. E estamos aqui para trabalhar o primeiro tema do debate da opinião da nossa conversa do Panorama Atual, que é a edição a primeira edição 2023 de muitas que virão. E eu queria então convidar ele, o nosso querido professor, administrador e comunicador Cesário Lavor, para ter uso a palavra. Olá, Cesário. Boa noite, JB. Boa noite, nossa convidada especial, a Ellen. Ellen Moraes é minha vizinha, amiga há muito tempo, da família, não somente dela. E um alô especial para você que está nos acompanhando. Esse programa, Panorama Atual, o termo já diz, panorama porque a gente tem uma abordagem ampla, sistêmica, e atual porque a gente traz algo relevante para a sociedade. Algo que você que nos assiste está sempre precisando ouvir. É um diálogo aberto, verdadeiro, e com a precisão dos fatos ocorridos. Então, nós temos hoje a felicidade de fazer esse relançamento do programa, digamos assim, é a nova visão 2023 do programa Panorama Atual. Mas, antes de ir para a nossa temática, nossos assuntos, eu gostaria aqui de falar um pouco aqui da nossa convidada. Mas, melhor do que eu falar, é a própria convidada se apresentar e dizer o que ela veio fazer aqui. É a segunda vez que ela participa do Panorama Atual. Ela já participou, hoje é acadêmica de Ciências Sociais na USP, É itapoquense, viu? Itapipoquense com grande destaque em São Paulo. Uma jovem inovadora, sonhadora, não só sonhadora, ela é de fazer. Ellen Moraes, por favor, se apresente e seja muito bem-vindo ao nosso programa Panorama Atual 2023. Boa noite, professor Cesário, boa noite, JB. E aí? Boa noite a todo mundo que nos assiste, boa tarde, bom dia, não sei que horas você vai assistir, mas é um prazer estar aqui. Eu agradeço muito ao professor Cesário pelo convite, também pelo espaço aqui do JB. Então, meu nome é Ellen, como o professor já disse, eu estudo Ciências Sociais na USP, principalmente Ciência Política, e em 2022 eu participei como líder da missão de observação eleitoral em São Paulo, pela Transparência Eleitoral Brasil, e foi uma experiência muito rica que eu pretendo compartilhar um pouco aqui com vocês, também dialogar sobre alguns assuntos.
É um prazer estar aqui. Muito bem. Ellen, você tem uma desenvoltura muito boa. Daqui a pouco a gente retorna para a Ellen para conversar novamente, porque nós temos muitos assuntos. Então, esse programa, gente, só reforçando aí para você que nos assiste, que não teve oportunidade de nos ouvir antes, esse programa ele sempre foi com muita responsabilidade, porque a gente traz temáticas verdadeiras, fonte reconhecida, a gente combate a mentira, mas mais do que isso, a gente promove o conhecimento científico, a gente promove a humanização das informações, de forma que você que nos assiste tem sempre algo a contribuir e aprender conosco. Estamos aqui transmitindo para você a verdade com transparência dos fatos. JB, meu amigo, é o seguinte, vamos falar um pouquinho agora da sua expectativa desse retorno Panorama Atual 2023. O que você traz para nós como novidade? O Panorama Atual, ele tem essa capacidade, César, de trazer para a população de Itapipoca um conteúdo que foge um pouco dessa tendência, né? Gosto de dizer que a rede social, né, a internet deu voz a muitos incapacitados. E a gente acaba aqui encontrando muitas informações que são errôneas, né? Muitos compartilhamentos de fake news. E o Panorama ele traz essa proposta, que inclusive encabeçada pelo professor Cesário, de discutir aquilo que está sendo divulgado de forma errada, trazendo a verdade, né? De levar o bom conteúdo para os smartphones das pessoas, um bom conteúdo para as Smart TVs, de forma a permitir que um compartilhamento seja mais família, seja mais amigo e que não incite violência, que não leve mentiras, né? Que não leve desinformação. Então, o Panorama Atual, ele vem em 2023 ressurgindo como a Fênix, né? Que deu uma paradinha por causa da pandemia, e todo mundo viveu essa pandemia. Nós estávamos gravando um pouco antes da pandemia, ela veio e, infelizmente, varreu aí nossas propostas, mas com o trabalho e a determinação do professor Cesário, e, claro, né, o espaço aqui da Web Rádio Cultural Estúdio JB Toca 3, a gente vai trazer bons conteúdos e hoje com uma convidada muito especial que é Itapipoquense, que está em São Paulo e vai debater com a gente aqui um cenário muito importante da República, do tempo republicano brasileiro, né, que a gente precisa discutir isso aqui, Cesário. Excelente. Então, assim, esse programa ele vai trazer para nós várias áreas de conhecimento, várias dimensões de conhecimento, né? Na questão social, a visão política, perspectiva econômica, as questões jurídicas. Então, o grande propósito nosso, né, do Panorama, é fazer com que tragamos para você que nos assiste o melhor conhecimento possível, dentro daquilo que é mais plausível, mais relevante, sempre contribuindo para fazer o bem. Quando aqui surgir algo que a gente diga assim, discordou de alguém, mas com muita ética, muita responsabilidade, fazendo com que aquilo que é fato, mas sem também ofender ou de alguma forma distorcer o fato. Aqui nosso propósito é técnico, é um conhecimento de educadores, sou educador há bastante tempo, um grande orgulho de ser professor, como professor, e também sou administrador público, por formação. Então, nós temos a preocupação de falar nas áreas, nos elos, no conhecimento municipal, acontecimento, fatos municipal, regional, estadual, nacional e internacional. Porque estamos com a preocupação de fazer com que o conhecimento seja a grande arma para a sociedade viver melhor. E as pessoas mais felizes. Vamos nos proteger das fake news e vamos promover o conhecimento verdadeiro e transparente dos fatos. Cesário, vamos ao tema, né? Vamos ao nome do tema. Eu gostaria muito que você desse essa introdução, que eu me recordo que estávamos conversando pelos corredores da vida, né? E a gente decidiu, então, retomar a proposta do Panorama Atual e definimos, inclusive, quais seriam, como você falou, as temáticas que seriam discutidas aqui. Então, a gente vai passar por política, vai passar por educação, por gerência pública de instituições, né? A gente vai discutir a maior gama possível de conteúdos que venham a contribuir,
né, com a construção de uma boa sociedade. É isso que a gente debateu naquele restaurante enquanto a gente almoçava, né, aquela deliciosa comida, Cesário. É importante também dizer que o Cesário é um grande amigo, um grande parceiro da minha vida. E é claro, Cesário, é claro que quando a gente fala em cenário, a gente fala no cenário político brasileiro, né? E o tema de hoje é exatamente esse. Eu queria que até você dissesse aí o título, né, da nossa conversa de hoje, do nosso tema, que a partir de então a gente vai debater aqui com os nossos espectadores. Bom, o tema de hoje ele foi criado no coletivo, né? A perspectiva é essa, trabalhar da minuta ao golpe, ou a tentativa de golpe, né? Quando a gente fala de política, a ciência política é uma das ciências mais abrangentes, mais relevantes para todos nós. Se considerarmos que a política ou os agentes políticos nos representam no processo democrático, tudo o que eles fazem é em prol da sociedade, teoricamente falando. Então, quando a gente estuda política ou discute a política, não com a intenção de defender A ou B, mas sim defender aquilo que é relevante para a sociedade a partir das ações públicas políticas. A política administrativa, quando se trata de administração pública, ela é de interesse de todos. E isso nos faz refletir sobre os fatos. Isso é muito assustador quando a gente viu aquele cenário, JB, ali no dia 8 de janeiro, né? Sim. Aquele cenário ali nos preocupou. O que de fato está ocorrendo com o Brasil? Será que esse é o país que eu gostaria de viver? Que raízes de informações ou de pensamentos levaram àquela determinada ação? E isso faz a gente refletir quanto cidadão, quanto político cidadão. Eu não sou político partidário, não sou defensor de partido político, mas eu defendo a ciência política. E os políticos, eles são representantes do povo que estão lá para melhor fazer para conosco. Então, cabe à sociedade dialogar, debater, cobrar de forma respeitosa os seus direitos. A eleição de 2018, ela iniciou talvez uma era no Brasil que culminou com toda essa violência política e toda essa violência patrimonial que a gente viu em janeiro de 2023. É claro que o candidato, o ex-presidente, atual ex-presidente, já vinha há quase 30 anos aí trabalhando na Câmara Federal com aquele tipo de discurso sempre muito violento, sempre muito vago. E, infelizmente, ele chegou até o cargo máximo do Executivo, que é a Presidência da República, não enganou ninguém, na minha opinião, aqui é um programa de opinião, ele não enganou ninguém. Quem votou nele sabia que ele era daquele jeito, e quem votou enganado pela raiva, pelo antipetismo, que também foi criado a partir dele, também conhecia o ex-presidente e gerou toda essa violência patrimonial que nós vimos no dia 8 de janeiro, que foi inédito no Brasil. Acho que não houve tamanho choque de acontecimento como aconteceu em Brasília no dia 8, mas isso se iniciou com as eleições de 2018. Né? E aí foram 4 anos muito difíceis, não só para o mais pobre, quanto para o outro lado, que é exatamente os partidos de esquerda, né, que foram, durante os 4 anos, combatidos bastante pela extrema-direita, representada por esse líder, que hoje é ex-presidente. Então, essa polarização, Cesário, ela surgiu em 2018, ela já tinha, mas ela foi acirrada em 2018 e mostrou o abismo, né, desses 4 anos, que é a gente poder pacificar de novo a política brasileira. Eu acredito que esses 4 anos de construção da extrema-direita levou tanto ódio e tanta desinformação nas redes sociais que aumentou esse abismo da benfeitoria social também. Isso foi visível. O que eu estou dizendo aqui não é uma percepção pessoal, isso é visível. Né? O mapa da fome, a crise econômica, o aumento dos preços, o Brasil, ele, para o assalariado, para o trabalhador, ele não melhorou. Né? Foram uma crescente de modificações na lei, em decretos e mudanças na desburocratização que ele propunha, que levou, então, o país a se tornar um pouco mais difícil
para o cidadão mais pobre. Né? Era claro que ele trabalhava, Cesário, para empresários e para o pessoal rico. É tanto, né, Ellen, que nas entrevistas poucas que ele deu, porque ele tinha as mídias de estimação, né, mas ele foi a um podcast que é muito famoso, aonde foi questionado a ele sobre os impostos, que os impostos deveriam ser menores para os mais pobres e maiores para os mais ricos. E o exemplo que ele deu foi do jet ski. Todo mundo viu isso. Todo mundo viu isso, como se todo mundo pudesse ter 90 mil para comprar um jet ski. Então, o público para que ele trabalhou não sabia, a gente sabia que era esse público, mas infelizmente ele não foi um presidente de todo mundo. Ele foi um presidente só de uma certa ala brasileira que exatamente também foi instigada a crescer violentamente, não só no seu discurso, como na sua prática, como a gente viu no dia 8 de janeiro. E ele se viu, né, o ex-presidente, ele se viu para dividir o Brasil. Né? A gente viu isso nas urnas. Né? O Brasil está dividido. Né? Foi muito próximo, cerca de 2 milhões, talvez, aproximadamente, de votos para o candidato do PT. E ele sai pequeno. Ele saiu da presidência pequeno na sua proposta, mas ele saiu notavelmente grande na votação. Né? Inclusive dentro de um sistema que ele criticava, que era as urnas. Então, é um período, né, esse período final de 2018 para cá, é um período que foi muito conturbado. E apesar de ter saído, as urnas levaram muita gente dele para as assembleias, né, para a Câmara Federal, para o Senado. Então, essa extrema-direita está muito representada, né, por esse líder que hoje deixou a presidência. Então, esse cenário, Cesário, que a gente está trazendo hoje, ficou absolutamente mais tenso com o encontro de um projeto, de um decreto, de uma minuta, né, de golpe, aonde lá estava escrito o Estado, perdão, vou até pegar aqui a minha cola, que é uma questão bem, um tema bem jurídico, né? Mas lá tinha escrito que cadê? Estamos gravando, estamos ao vivo, né? Cesário, você pode até me dizer qual é o nome lá do termo da minuta do golpe? Eu vou achar aqui. Está aqui. Estado de defesa. Achei, estado de defesa. Está muito bem escrito lá, para todo mundo olhar e pesquisar, como eu estou pesquisando aqui na fonte aqui do Correio Brasiliense, né? Tá lá decretado, fica decretado o estado de defesa no TSE. Né? E a gente pode discutir, posso até ler de novo um pouquinho o que é que está dizendo isso. Mas fica claro que e os advogados estão até dizendo, Cesário, que não foi essa a intenção, que está sendo aumentado e tal. Mas lá em cima, no cabeçalho, está lá, 2022. Então, foi feito agora, no período da eleição, talvez no segundo turno. Era essa a intenção. Criar um ambiente para poder decretar o estado de defesa. Na verdade, aí, desde o início, como você falou, 2018 para cá, nós tivemos algumas raízes, elementos raízes que estimularam isso. Primeira coisa que me preocupa muito no Brasil, o comprometimento das instituições na política partidária. Líderes de instituições, utilizar as suas instituições de segurança, instituições religiosas e outras mais, se utilizaram para fazer campanha dentro delas. Inclusive persuadindo, fazendo com que determinados colaboradores tivessem uma posição bem definida. Sem contar os outros estímulos, estímulo à violência contra a mulher, contra a imprensa. Então, esse combustível ele vem sendo alimentado. E talvez a minuta aí seria o checkmate de todo um processo anterior. Mas, JB, vamos ouvir a nossa convidada especial, participação especial, nossa aluna do curso acadêmico, viu, gente? Ciências Sociais da USP. A Ellen Moraes, ela participou do processo da eleição, transparência da eleição, e uma das coisas que mais me preocupou era o questionamento da veracidade das urnas. Se esse questionamento foi feito, eu primeiro pergunto, como ele foi eleito tantas vezes e nunca questionou? Será que fraudou?
2. Se todas as instituições, se a nacional e internacional, viram, observaram e conferiram, digamos assim, a verdadeira transparência das urnas, em termos de segurança, por que se questionou? E aí é um ponto de interrogação que talvez tenha sido o ápice para aquele momento do dia 8. Tem sido o combustível, né, que foi colocado e alguns seguidores praticaram aquilo. Lembrando bem, gente, que a gente não está falando aqui, questionando quem votou no candidato A nem B. Estamos questionando os extremistas que invadiram, que praticaram aquele ato. Que ali é um patrimônio meu, é seu, de todo mundo. Ninguém tem direito de destruir um patrimônio porque ideologicamente defende alguém. Mas vamos ouvir aqui a Ellen, que a Ellen ela faz parte, né, de um grupo da universidade que acompanhou. Ellen, fala um pouquinho desse momento que você teve lá na questão da eleição 2022. Tá, então, antes de chegar ao ponto que o professor falou, eu vou dar um contexto para vocês entenderem. O que eu fiz nas eleições de 2022 foi observação eleitoral, né? Observação eleitoral, é importante citar, é diferente de fiscalização eleitoral. A observação eleitoral, ela é uma reunião de dados e acompanhamento do processo eleitoral de forma silenciosa. E é importante também citar, né, que o Brasil chegou às eleições de 2022 com uma importante tarefa, que foi a de fomentar boas práticas que permitissem mesmo uma maior transparência dos procedimentos democráticos. E nesse cenário, e também consciente, né, desse papel, a organização que eu fiz parte em 2022, né, como líder da missão de observação eleitoral em São Paulo, que aconteceu em todo o Brasil, em alguns estados, e eu posso só voltar um pouco? Pode contar. Tá, é porque o professor ficou só em dúvida. O senhor quer que eu fale logo da coisa ou já parta por... Vamos lá, deixa eu... Então, partir para isso. Só aproveitando um pouquinho. É interessante quando você faz essa pergunta, porque assim, a Ellen ela vem trazendo várias abordagens, pessoal, e essa dúvida dela é porque ela quer saber se vai falar do golpe diretamente, mas vamos da tentativa de fato, né? Mas vamos falar de fato do que garante a não ação do fato. Uhum. Ou seja, a legitimidade da eleição não justificava o fato da tentativa de golpe, tá bom? Então, Ellen, fica à vontade. Tá, então, a organização que eu participei, né, ela consciente desse papel, né, da importância também da observação eleitoral, buscou realmente suprir essa demanda pela existência de um canal entre a participação cidadã nas organizações das eleições, né, de um canal legítimo de monitoramento através da observação eleitoral. Observação eleitoral, é interessante dizer que começou há muito tempo, assim, se você nunca ouviu falar sobre, as primeiras eleições que foram observadas foi na Moldávia em 1857. Então, hoje o que é atualmente uma província histórica da Romênia. E foi sob a supervisão de vários representantes de países diferentes, Áustria, França, Inglaterra. E em 2022, ano passado, a gente teve um fato histórico, que foi o maior número de observadores eleitorais na história do Brasil. Então, a gente teve assim, em torno de 500 observadores nacionais e internacionais que acompanharam as eleições de 2022. Então, assim, a verdade é que essas eleições foram históricas. Antes de acontecerem, já se esperava isso. No momento também, então, é importante citar isso. E, assim, o nosso papel, né, é de observar as eleições, a questão mesmo, a parte técnica, de forma independente. Então, a gente não tem uma ligação partidária, é uma observação que é imparcial, e a gente analisa, coleta e analisa informações de todas as etapas do ciclo eleitoral. E aí a gente tem uma metodologia para isso, que se refere a identificar problemas no que se refere às rotinas eleitorais, tanto fase pré-eleitoral, quanto na jornada eleitoral e no pós-eleitoral também, até a diplomação dos eleitos. E a gente levanta dados que auxiliem também na busca de soluções que sejam compartilhadas e dialogadas também com a autoridade eleitoral, e para entender e realmente trabalhar com esses problemas que foram verificados. E também auxiliar na transparência de procedimentos eleitorais de ordem administrativa,
assim também como envolver jovens, assim como eu e outras pessoas que participaram, e distintos profissionais, acadêmicos, cidadãos e cidadãs interessados realmente na temática eleitoral. E a partir desse segmento silencioso, imparcial, objetivo e também independente desses períodos pré, durante e pós-eleitoral, as equipes que teve em todo o Brasil foram mais de 90 observadores pela organização que eu faço parte. Foi a maior missão credenciada pelo TSE de observação eleitoral, porque foram mais de 90 observadores em 15 estados diferentes, 7 países diferentes, os consulados, embaixadas também, observando o voto dos brasileiros no exterior. E em várias cidades, né, tanto cidades capitais quanto no interior do Brasil também. E aí a gente acompanhou esses temas também, como registro de candidaturas, financiamento eleitoral, campanha eleitoral, pluralidade das candidaturas. Também tivemos um recorte de gênero. Analisamos também a questão da violência política, né, que foi um tema também que foi muito visto, né, nessas eleições. E também a preparação dos mesários, como eu disse, é uma questão. A gente analisa as questões técnicas também, né? A preparação dos mesários, a tecnologia envolvida nas eleições, o sistema eletrônico de votação, a transmissão dos dados, a apuração e também a totalização desses resultados, entre outras coisas. E daí a gente percebeu várias coisas. A gente tem um relatório que vocês podem depois acessar no site, que é transparenceeleitoralbrasil.com.br, e esses relatórios parciais, eles vão falar do que aconteceu no primeiro e no segundo turno, que a gente observou em todos esses lugares que a gente acompanhou, e também vamos, em breve, publicar um relatório final, que vocês podem acompanhar também tudo que aconteceu, tudo que a gente observou. Mas, enfim, entre os turnos das eleições, a gente observou que houve realmente uma violência política ali entre... A gente mesmo viu várias notícias, né? Eu acho que vocês devem ter acompanhado notícias de deputada no meio da rua, trocando tiros, entendeu? Então, é complicado a gente pode falar, citar todos os casos de violência política que aconteceram entre os turnos das eleições. Mas, assim, a gente viu isso também, né, casos envolvendo ofensa entre as candidaturas, entre eleitores, entre simpatizantes das campanhas, e até mesmo entre autoridades eleitorais não, autoridades no nível geral, né? Uhum. E, assim, a dedicação de todas as esferas da autoridade eleitoral, a gente viu que resultou em um processo que foi realmente planejado, íntegro, e que atendesse aos procedimentos previstos mesmo na normativa em vigor. Então, assim, apesar da gente ter visto esse número enorme de desinformação, de fake news, que realmente fez com que a autoridade eleitoral também tivesse que tomar providências, né, inéditas para algumas situações, para tentar controlar a situação. A gente viu que aconteceu mesmo no dia das eleições, de eleitores sendo impedidos de votar. Então, assim, o que a autoridade eleitoral fez ali também foi importante, apesar de ser um cenário que todo mundo se perguntou, e aí? Muitas pessoas deixaram de votar, o que vai acontecer, né? Mas o que a autoridade eleitoral fez ali também foi importante, né, para manter as eleições mesmo que estava acontecendo ali dentro de um processo normal, e o resultado ele deve ser respeitado, tanto pelas instituições, como pelos atores políticos, como pelos partidos. E uma contestação, a gente acredita que ela deve sempre ser baseada em fatos, em provas de desvios, e unicamente através de vias que sejam institucionais existentes, né? Então, uma democracia, se não tem essa contestação realmente que seja baseada em fatos e em provas, essa contestação não tem como ser feita, entendeu? Então, a gente acredita que a aceitação dos resultados é um dos pilares principais para a gente, que eleva mesmo o valor da soberania popular. Então, eu entendo que, assim, não aceitar os resultados é algo que não é democrático. Então, é isso que a gente precisa entender também na questão da tentativa do golpe, né? Muito bem. Ellen, legal que você falou aí a questão da não aceitação dos resultados, né? Então, vamos falar um pouquinho daquele fato do dia 8 de janeiro. Então, você colocou aí a eleição. Primeiro, parabéns, viu, Ellen? Você é uma pessoa tão jovem, tão pouco tempo em São Paulo, já liderando uma missão tão árdua. É só observação? Mas de uma organização de transparência eleitoral do Brasil. Uma organização super reconhecida,
que tinha atores nacionais e internacionais também observando. O mundo inteiro olhou, comprovou e verificou que, de fato, a eleição foi legítima. Agora vamos falar um pouquinho daquele 8 de janeiro. O que você achou naquele fato? Então, eu acho sempre importante citar que o 8 de janeiro, ele foi ali um dia, mas que também refletiu de vários anos e assim, de momentos anteriores que foram realmente de ataques à democracia, né? Então, a gente via o ataque permanente do ex-presidente e de outras autoridades ao processo eleitoral. E os atos do dia 8, eles mostram também que a importância assim, de um país democrático, de se afirmar que em um país democrático há um conjunto de regras. Então, assim, tem que ser respeitadas essas regras. Então, as pessoas que não respeitam, elas precisam realmente ser tratadas como deve ser, né? O rigor da lei, né? Isso, exato. E quais os estímulos que levaram a... Você acha quais os estímulos, do seu ponto de vista, como acadêmica? É bom a gente ser acadêmico, JB, só recordando aqui o passado da gente, né, quando jovem, porque lá a gente tem muito conhecimento, muito tempo, muita pesquisa, muitos professores, a USP tem professores, né, a maioria são doutores na área. Então, assim, na sua visão, que fatores, raízes fizeram com que ocorresse aquele fato do dia 8? Então, eu acho importante também citar, como vocês já falaram, a questão da desinformação, as fake news e o ódio, né, que foi incitado aí ao longo dos anos. E se a gente... várias pessoas que estudam mesmo essas redes de extremistas, bolsonaristas, que existem no WhatsApp, Telegram, elas veem ali meio que um padrão naquelas notícias que são compartilhadas. Você vê, são notícias que não têm fonte, são notícias que não têm uma crítica, são notícias que estão ali meio que para serem explosivas, para gerarem realmente reações nas pessoas de medo, de incitar o ódio. Então, você vê esse padrão ali. E sempre, assim, compartilhando em vários lugares. E, normalmente, sempre as mesmas pessoas estão ali colocando isso. E várias outras pessoas recebendo aquilo e compartilhando em outros lugares, sem checar fonte, sem checar nada disso, né? Então, eu acho que também tem uma coisa que a gente precisa citar, e que é essa mesma falta de confiança por parte de várias pessoas nas próprias instituições. Então, isso mostra que eles não confiavam, e em parte, né? Mas eu acho que é uma coisa muito mais profunda, mas a gente pode colocar esses elementos, né? Da desinformação, da incitação ao ódio, e o próprio silêncio, assim, do ex-presidente foi uma coisa que assim, revela muito do que estava ali por trás, né? A gente não sabe ao todo o que acontecia, mas a gente precisa falar. Tinha gente que financiava aquilo e tinha gente que realmente estava ali querendo que o golpe acontecesse, né? E que tinha dinheiro para financiar aquilo. E também gente que às vezes, autoridades ali que não poderiam estar participando daquilo, mas estavam, como mesmo o presidente Lula falou em uma entrevista, provavelmente abriram as portas. Não tinha portas arrombadas ali, né? Então, alguém abriu a porta para que aquelas pessoas entrassem. Então, tipo, existem vários elementos ali que a gente precisa pensar e serem investigados mesmo dentro de tudo isso que aconteceu. E eles tinham informações privilegiadas. Veja bem, quando eles entraram lá, tinha o gabinete do GSI, né? Eles teve uma equipe que foi diretamente onde tinham as armas. Então, eles tinham informações privilegiadas. Essa questão da falha, quem falhou, né? Foi logo colocado que foi a Polícia Militar, né, do Distrito Federal, que era o responsável, mas não só tem eles. O presidente colocou aí os grupos, né, da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, da Polícia Federal, que também participam do sistema de inteligência, que poderia ter capturado tudo isso e prevenido o fato. Então, isso tem que ser investigado, é por isso que a ação foi macro. Eu acredito que a resposta do governo, das instituições, foi plausível, talvez não ao ponto de acabar com isso, porque quando se torna ideologia, é complicado, porque a ideologia, ela não vai pela racionalidade, ela não vai pelo conhecimento. Uma pessoa quando lida só pela ideologia, ele não reconhece o erro. Mesmo errando, continua persistindo e dizendo.
eu vou fazer porque eu penso assim. Então, vale a pena refletir, né? Sem querer fazer julgamento, porque, assim, não é o fato de ter votado ser A ou B. Democracia é isso. Você escolhe seu candidato. É aqueles que praticaram violência, teve assassinato, vários assassinatos, questão política, divisão de família, briga entre vizinhos, instituições que se comprometeram, né? Tiraram sua imagem de instituição, né, séria. Então, tudo isso a gente tem que refletir, né? Temos que refletir, porque senão a gente compromete o Estado Democrático de Direito, que é algo que foi conquistado a muito suor. Sem contar, Cesário, que na eleição de 2018, o PT perdeu e aceitou, né? Reconheceu a perda e foi uma perda para uma extrema-direita violentíssima, né? Já naquela época, já com muitas palavras de ordem muito fortes. E aceitou e deixou os 4 anos e foi fazendo não só o PT, mas também toda a esquerda, foi fazendo a oposição dentro da construção democrática que realmente acontece de um governo, né? Mas eu gosto de voltar ao passado para dizer que ele não enganou ninguém, ele era daquele jeito, aquele cara vazio, aquele cara misógino, né? Aquele cara que batia fortemente nas ideologias femininas, nos homossexuais, aquele cara que era violento, que defendeu no impeachment da Dilma, defendeu coronel generais que eram torturadores, né? Então a gente sabia, não só ele, mas também os filhos também eram metidos com tretas aí, as mais diversas. Estava na cara, estampado em todo mundo. Só que eu queria até colocar isso em pauta aqui para a gente debater um pouco. O que foi que elegeu o Bolsonaro naquela época, em 2018? Foi a facada ou foi realmente os erros que a Lava Jato jogou na mesa de todo brasileiro nos domingos à noite em jornais nacionais? Minha opinião, JB, na verdade, assim, é complexo a gente fazer uma análise em curto prazo, né, curto tempo, só que foram vários erros. Eu acredito que mesmo o governo anterior ao Bolsonaro tendo feito um bom trabalho para a sociedade, ninguém pode negar, né, o brasileiro, nordestino principalmente, ele melhorou sua qualidade de vida, porém, eu acredito que teve algumas falhas. Uma das falhas que a gente percebe foi na comunicação. Então, faltou resposta precisa para a sociedade. A Lava Jato, ela ocorreu numa forma de bastidor. Aqui vazava algo, mas ninguém dava uma resposta. Depois criaram evidência ou não tinha evidência de alguns fatos. E isso ocasionou um desgaste muito grande. Uma parte da mídia se voltou para a questão da audiência, né, da publicidade mesmo, e esqueceu de fazer análise dos fatos. Então, massificou uma parte da população que ali estava descontente. Eu acredito que nada ocorre à toa. Esse período aí, que a gente passou um pouco sombrio da administração pública nacional brasileira, cabe hoje refletir que erros tomaram no passado. A própria mídia teve uma resposta. Repare que quantos jornalistas receberam sua resposta no governo seguinte. Quando era o governo do PT, tudo era corrupção. Depois eles perceberam que não era bem tudo, porque enquanto tiver análise, comprovação, julgamento dos fatos, a gente não pode fazer julgamento prévio à condenação. O que leva a outro debate futuro, né? Essa questão do julgamento ser um devido processo legal. Hoje em dia, com as redes sociais e a TV, elas estipulam uma condenação às pessoas físicas e jurídicas que é impossível de se salvar, né? Qualquer mentira, qualquer fake news, ela se torna verdade pelo compartilhamento nas redes sociais, né? Então, isso precisa realmente ser discutido. Eu até gostaria de jogar esse tema para vocês, Cesário, para a gente trazer para o panorama qualquer dia desse. Sim, sim. Ellen, nós falamos um pouco sobre essa questão do momento, né? Das falhas. Ali, a falha de segurança ali foi notória, né? O próprio presidente ressaltou isso em sua fala, toda a sua equipe de segurança, ele está reformulando. Mas, de fato, quais as reais fatos, consequências que veio aquele ato para o Brasil? O que é que nós brasileiros, por exemplo, eu fiquei, digamos assim,
doente quanto o brasileiro. Eu fiquei assim, poxa, o que a gente pode pensar, como estão vendo o Brasil lá fora? Então, na sua visão acadêmica e estudiosa, muito próximo à Universidade de São Paulo, o que você vê como fato, como consequência que trouxe ali para o Brasil? Então, uma coisa que a gente pode citar, né, é realmente o que isso marca. Eu acho que talvez vocês já tenham ouvido falar sobre a possível criação, a ideia de se criar realmente uma comissão da verdade sobre os fatos acontecidos no dia 8, né? Porque eu acho que uma coisa importante de pensar, por exemplo, a comissão da verdade que foi criada da ditadura foi feita 30 anos depois. Então, a gente precisa pensar que a gente precisa trabalhar com a verdade, com a justiça e a memória, esses 3 pilares, né? Sobre o que aconteceu também. É preciso que os terroristas, os criminosos, sejam realmente responsabilizados pelo que eles fez, sejam realmente punidos de forma devida, e porque a gente precisa pensar que lá na frente a gente precisa ter essa memória do que aconteceu para que não volte a acontecer. Porque realmente foi um atentado contra a democracia. E a gente precisa entender que precisamos prezar pela democracia. Então, acho que as consequências, elas vão depender de como que esse fato é tratado. Então, se a gente trata, se realmente essas pessoas são punidas, e se isso for tratado da maneira que tem que ser, eu acho que a gente vai poder pensar nisso como algo que nunca mais deve acontecer. Agora, se não for tratado da forma que deve ser, então é perigoso pensar que existem ainda realmente pessoas no Brasil que têm esses pensamentos realmente antidemocráticos, que pensam realmente que poderiam fazer outros atos terroristas e atentar contra as instituições. Então, é preciso que essas pessoas, é preciso fazer com que essas pessoas elas não se levantem contra a democracia, né? Então, isso precisa acontecer de se tratar da forma correta o que aconteceu, para que não volte a acontecer. Legal. Eu concordo contigo plenamente. Por quê? Primeiro, as instituições ficaram comprometidas. Você imaginar ali o patrimônio cultural que tinha ali, o patrimônio brasileiro, não a parte física, não é o patrimônio físico ali, o prejuízo. É a questão patrimônio cultural, intelectual do Brasil. Os nossos valores quanto Pátria Amada Brasil não foram respeitados de momento algum. Ali foi um ato de desordem, eu chamo, perante o Estado brasileiro. Se não tratarem todas essas células terroristas, lembre que tem muitas células que estão ocultas no momento pelo fato que o Supremo, toda a justiça brasileira está colada e investigando. Mas essas células não são novas. Esse comportamento antissocial, agressivo, esse terrorista da coisa, ele é antigo. Não tinha naquela proporção, não tinha naquele fato, daquela forma, mas sempre teve. Sempre teve uma parcela da sociedade que parece que não tem tolerância contra o pobre, contra o negro, contra o índio. Ele não tem tolerância. Entendeu? E essa intolerância é a grande raiz de tudo que ocorreu. E isso pode ser caracterizado até depois, JB, chamar o profissional da saúde, para a gente fazer uma análise psíquica. Até que ponto o comportamento agressivo dessas pessoas não são patologias a serem tratadas como problema de saúde pública. Porque é algo, você não consegue mais nem dar opinião. Tanto assim, nas redes sociais sobre política, eu não dou opinião, JB. Por quê? Eu tenho medo, eu tenho família. Eu discordo de uma pessoa simplesmente por discordar da opinião dela e ela pode querer se vingar. Lembro que explodiu um tanque cheio de combustível, um caminhão lá, cheio de combustível. Quantas pessoas inocentes iam morrer naquela explosão? Até que ponto eu posso chamar isso apenas de revolucionários, de rebeldes? Não. É terrorismo, é crime. E esse comportamento, eu não tenho propriedade para dizer isso. Mas acredito que esse comportamento ele não passa por um estado de saúde mental legal, não.
Há uma construção muito errada do conceito de liberdade de expressão também. Não só a democracia está em questão, mas a liberdade de expressão também é algo que, não sei se vocês estão percebendo, é muito discutido isso daí, né? Até que ponto vai a liberdade de expressão? Existem muitos comunicadores, especialmente os virtuais, inclusive tem um muito famoso, que eu não vou citar nome, que é para não dar strike, né? Que ele foi cancelado porque ele defendeu a instituição de um partido nazista, né? E, segundo ele, pela simples justificativa de que é direito desse grupo nazista de ter um partido nazista para se manifestar dos princípios nazistas pela liberdade de expressão. Mas eu me recordo que havia uma parlamentar junto a ele, nessa mesma entrevista, que questionou a ele o seguinte: mas a liberdade de expressão ela acaba quando você vai ferir o direito de ir e vir do outro, quando você vai ferir o direito de vida e a qualidade de vida do outro. Né? A gente não pode esquecer que a memória das pessoas é muito curta e também o alcance à educação também é muito precário às vezes, mas a gente não pode esquecer que existiu o nazismo da Segunda Guerra Mundial, que ele exterminou, ele era étnico, né? Ele matou milhões de pessoas, né? Simplesmente porque se achava superior. Então, esse tipo de pensamento não pode sequer ser colocado em pauta, não pode sequer iniciar. Por quê? Porque uma coisa dessa, criando força, uma ideologia dessa, recriando força, a gente sabe com que vai dar. Então, a liberdade de expressão também veio junto no debate, né, do que é que se pode dizer. As redes sociais precisam ser realmente regulamentadas. Precisam não para poder inibir a opinião de ninguém, mas para poder impedir que certos pensamentos e fake news que possam contribuir para a construção de uma sociedade mais violenta possam prosseguir. Exato. Eu acho que assim, o básico da gente é defender a vida. Então, quando você vai para uma rede social, ou para um canal oficial mesmo, que você prega algo para matar, para destruir. A gente viu agora, JB, na questão dos índios, tratando a questão dos índios agora na Amazônia, e o Exército dando suporte, e alguns comentários nas redes sociais sobre as Forças Armadas, fazendo ameaças às Forças Armadas, xingamentos, porque as Forças Armadas estavam lá combatendo a mortalidade daqueles índios. Eu olhei para aqueles índios, eu não pensei que eles estavam com fome. Eu pensei que seria uma pessoa no estágio, um CA no estágio final. Como é que uma pessoa chega àquele estado físico pela fome? E a fome é a pior violência que pode existir para uma pessoa. O ato de sobrevivência e não ter o que colocar na boca. Então, como é que alguém defende aquilo dali? Isso é complicado a gente pensar isso. Eu volto de novo para a temática. Ponto saúde mental. Como é que eu tenho saúde, minha saúde mental está legal, e eu defendo a morte de pessoas como aquelas? Inocentes, crianças. Então, é bom a gente refletir, né? Mas aí, meu amigo, JB, vamos agora dar um passo à frente, né? Vamos dar um passo à frente, porque nós já falamos das complicações. Esperamos, sim, que tenha uma resposta pelo Estado brasileiro, através das instituições legais, que neutralize aquelas ações, desde os patrocinadores, idealizadores e executores. Que isso nos tranquilize, que nossos filhos, netos, venham viver realmente em um país democrático, né? É um país que as leis sejam respeitadas. JB, fica contigo. Eu queria perguntar aqui para a Ellen. Ellen, você que trabalhou nesse contexto aí da observação eleitoral no estado de São Paulo. Se a gente expandir isso para o país inteiro, vamos expandir esse teu trabalho para o país inteiro. Como é que você se sentiu quando ele, o ex-presidente, xingou todas as instituições e todo esse fluxo eleitoral brasileiro, né? Você que trabalhou nisso, nessa observação, nessa transparência, que tem dados a nos dar, né? Você viu como é sério, viu como funciona. Como é que você se sentiu, tecnicamente e pessoalmente, quando você viu alguém questionar isso a nível nacional? Então,
Eu acho que esse discurso, né, não me surpreende que o ex-presidente tenha feito isso, porque esse discurso dele contra a autoridade eleitoral de realmente tentar desvalidar a integridade das eleições e fazer questionamentos questionamentos não, ataques mesmo, sem questionar realmente, sem falar sobre como funciona, né? Porque a maioria das pessoas desconhece como funciona o sistema eletrônico de votação brasileiro. Então, as pessoas... existe essa transparência, sim. Você pode ter acesso a como funciona. Tem várias das audiências que acontecem que são públicas, que você pode ter acesso. Então, esse discurso que o presidente faz, ele realmente inflama pessoas que já desacreditam sem entender, né? Então, quando ele fala isso, na verdade, entristece a gente de que as pessoas não vão procurar saber. Na verdade, elas só vão replicar esse discurso de ataque. Essas pessoas, né, que acompanham o presidente, no caso do ex-presidente, que fazem parte desses grupos, que muitos deles provavelmente também estiveram ali entre esses grupos terroristas, né? Então, eles já faziam isso, né, esses ataques contra, sem entender, ou muitas vezes até entendendo, porque eu acho que as pessoas que encabeçam isso, elas entendem como funciona, e elas simplesmente querem criar essa narrativa para trazer descredibilidade, para que as pessoas duvidem, e sem buscar entender, né? Porque eu acho que a ideia realmente também é que cada vez mais seja mais transparente o processo. E eu acho que observação eleitoral também é para isso. Quando a gente observa, coleta dados e depois propõe melhorias para a autoridade eleitoral, a gente tem esse diálogo, né, com as autoridades responsáveis pelo sistema. Então, eu acho que é muito mais para isso, para a gente propor melhorias. A gente sabe que todas as coisas podem ser melhoradas. Então, não é assim, atacando que as coisas vão melhorar, né? A gente precisa fazer críticas que sejam construtivas e não ataques. É isso, Cesário. Estamos chegando ao fim do nosso panorama. Mas tem alguma coisa a dizer? Nós temos algumas coisas aqui ainda, o JB, esticamos, tem quantos minutos ainda? Pode falar, fica à vontade. Tranquilo. Assim, nós temos aqui, vamos falar, nós já falamos das dificuldades. Vamos agora trazer, Ellen, aqui um pouquinho de recheio para o novo governo. O governo que está iniciando. Quais são suas perspectivas para esse novo governo? Então, muitas coisas, né, a falar. Acho que a gente pode pensar aí que novos ministérios foram criados sobre, por exemplo, a questão do povo Yanomami, né? A gente tem aí um novo ministério que a ministra Sônia Guajajara, né, encabeça aí, que vai realmente ser específico para os povos originários. Então, eu acho interessante pensar que o novo governo traz esse viés aí social e também mudanças, né, que vão acontecer aí, que já estão incluídas no orçamento, como o Bolsa Família, R$600, um aumento do salário, né, mínimo, e entre outras coisas que o presidente também e toda a equipe se comprometeu, né, a trabalhar, que é o combate à fome, né, à pobreza extrema e às desigualdades. Então, acho que a questão como é que a gente vai ver se ao longo dos anos como que isso vai se dar, né, também no orçamento e tudo mais, mas tem várias coisas positivas e eu acho que tem várias coisas que a gente precisa pensar assim, como vão se dar nos próximos anos. Não será fácil, né? A gente sabe, César, que não vai ser fácil para o atual presidente, o Luiz Inácio Lula da Silva, dele corrigir a ferida aberta pelo governo anterior. Não é fácil, tendo em vista que ele realmente pegou um cenário bem diferente de quando ele assumiu em 2002. Foi 2002 a eleição que ele assumiu, foi 2002, há 20 anos atrás. O ex-presidente deixou o país não só em estado de guerra política, como também no ano passado, que foi um ano eleitoral, ele fez muitos pacotes de bondades para os parlamentares aliados a ele, que gerou uma conta muito alta, né? Inclusive, você falou em orçamento, Helen, o orçamento que o Lula pegou, já pegou uma conta bastante alta para poder administrar e poder encaixar as melhorias sociais que foram apagadas no governo anterior. Inclusive,
Bolsa Família, né? Recursos para a educação, recursos para a ciência e tecnologia, o Ministério da Cultura. Tudo isso que foi retirado do governo anterior, inclusive Ministério dos Povos Originários, também vai ter que ter dotação orçamentária também para poder gerir. Tudo isso tem que vir de algum lugar, que foi retirado, né? Foi colocado para outros aspectos. Vai ser difícil, mas eu gosto muito de pensar que existe um fato gerador para as coisas. Qual é o fato gerador ou melhor, qual é a situação problema que Lula está tendo agora na mão? O Brasil. O Brasil está na frente dele, para onde ele olha, o problema está posto. Então, isso é algo que ele vai dormir pensando, almoçar pensando, acordar pensando, e ele não vai poder, então, deixar de fazer o que é óbvio de se fazer, que é melhorar a vida do povo brasileiro. Excelente. E, JB, assim, só mais um ponto importante, porque outra coisa que nós não falamos, que foi muito estimulado, foi o uso de armas no governo anterior. Uma pessoa tem um porte de arma por sua necessidade, passou critérios técnicos, passa pelo psicólogo, tem todo um padrão para ter arma. Mas para que ter tanta arma? O quantitativo de arma por pessoa e munição foi muito grande. Não foi à toa que teve aquele caso lá, daquele ex-deputado, né, que terminou metralhando, fuzilando literalmente a Polícia Federal. Então, a arma, ela tem que ter critérios e na mão de pessoas saudáveis, que queira realmente utilizar. Eu defendo a arma para as leis de segurança, ou para pessoas que têm uma saúde mental muito boa e que se utilizem de forma técnica, responsável. A gente vê também tragédias em família com o uso de arma. A criança pegou uma arma, lá não estava mal guardada. Ellen, a sua opinião, assim, sobre a questão do decreto do Lula revogando as normas que facilitam o acesso às armas. No momento, é a proibição, né, da compra de munição, proibição dos CACs. Essa ação, suspender temporariamente isso, qual a sua opinião? Então, eu tenho uma opinião pessoal, né, sobre armas, mas só para contextualizar melhor, né, eu acho que a gente pode trazer à tona que, segundo o ministro Flávio Dino, inicialmente o decreto ele não vai tirar as armas de quem já comprou, né? A exceção vai ser para quem responde por inquérito ou então por ação penal por crime doloso. E aí, nessa situação, realmente a pessoa vai ter que transferir para outra pessoa. E também nos casos de ação penal ou de inquérito que envolve violência doméstica, né? O que é muito importante pensar, porque muitas pessoas que têm arma, você pensa, são pessoas que passaram ali nos testes, que estão dentro dos critérios, mas são pessoas que podem realmente se envolver em casos de violência doméstica e essa arma está ali. Então, realmente faz muito sentido ela ser apreendida imediatamente pela autoridade competente, né? E daí também eu vi que o texto determina também que proibição de compra de munições para armas de uso restrito, também para colecionadores, caçadores, e também suspende a concessão de novas licenças para clubes de tiros, né? Assim como novas licenças para caçadores e atiradores esportivos. E então eu acho que é o começo para, né, realmente o novo governo tem um novo pensamento ali, né, sobre armas. Então realmente eu acho que o decreto faz sentido e eu pessoalmente acho que a gente realmente tem que ter menos armas no mundo cada vez mais, não ter mais, né? Eu tenho uma opinião, César, sobre isso. Assim, eu acho que esse decreto de armas não tem eu vou de contra a opinião da Ellen, assim, eu não vejo problemas em termos armas, desde que, aí esse desde que, 2 pontos, que vem o que é difícil de se ter, né? Desde que haja uma população educada para o mesmo, desde que nós tenhamos um baixo índice de violência na sociedade, vinculada ao tráfico, vinculada, né, à baixa educação dos jovens, que é algo que no Brasil ainda é muito pertinente esse problema, sabe? Como é que você vai armar uma população sabendo que existem traficantes, violência, assaltos para roubar armas e para poder municiar os bandidos, né? Então, mas os Estados Unidos já é outra Constituição, é outra população, é outra cultura.
E mesmo assim a gente vê muitas coisas erradas acontecendo, terríveis, acontecendo de jovens, né? Inclusive em Sobral aqui teve uma situação norte-americana, entre aspas, que aconteceu aqui de uma arma de fogo dentro de uma escola, né? Que essa forma americanizada de violência devido ao uso da arma, né? Enfim, eu não tenho nada, eu não tenho contra isso, desde que se faça todo um procedimento a longo prazo de educação da população brasileira para isso. O que eu percebo, isso é um programa de opinião, o que eu percebo é que nós não temos a educação suficiente e nem a inteligência emocional o suficiente para poder ter uma arma em casa. Porque qualquer coisa o brasileiro vai querer resolver com arma em punho e não com um debate, não com uma conversa. E tendo arma facilitada, 15 armas, né, isso vai aumentar o índice de mortes por armas de fogo. Também, se você me permite continuar aqui meu discurso, a arma é desigual. É desigual porque não é todo mundo que tem dinheiro para pagar um curso, para ir na Polícia Federal, viajar para pegar o porte, fazer o curso de tiro. E, depois de tudo isso, se tiver, comprar o armamento e o municiamento é muito caro. Então, isso já é... Eu falei em abismo no começo do programa. Isso é mais um abismo que é criado entre a população mais carente, o povo mais simples, e o pessoal, né, que tem dinheiro, que são os empresários, que eu posso estar falando uma coisa errada aqui, você pode comentar aí se eu estiver errado, mas quem tem arma e quem faz curso de tiro, é um pessoal que tem dinheiro. Então, a população tem que se armar. Não, os ricos estão se armando. Né? E não o povo, né, mais carente. Isso a longo prazo pode criar uma separação social muito grande. JB, na verdade, eu vou até discordar um pouquinho também nessa questão, que assim, ó, a arma, ela é todas as formas desnecessárias, no meu ponto de vista. Por quê? Se eu estou armado, eu tenho uma arma, eu faço curso, estou todo treinado, eu tenho a arma. Na hora de um assalto, será que o bandido, o cara vai ligar para mim, eu vou te assaltar para você estar com a arma? Não. Eu estou dentro da casa e o cara entrou. Mas não é mais prático, muito mais simples, se ele entrar e já saber que eu estou armado, a abordagem dele é fatal. É por isso que quando o policial está paisando e ocorre um assalto, geralmente tem uma fatalidade. Quando um assaltante pega uma pessoa desarmada, a probabilidade, segundo alguns especialistas, de não ocorrer o assassinato é menor. Ou seja, leva o roubo e você chama a polícia. Temos que investir mais em segurança pública, tanto na parte preventiva, principalmente da inteligência, fazendo com que não se distribua as armas ilegais, fazendo com que o crime seja combatido na sua raiz financeira e também na questão da distribuição das armas. No caso, a Finlândia, por exemplo, como exemplo, a Suíça, o policial lá, até o policial não usa arma, porque o índice de violência é muito baixo. Porém, se a gente analisar Estados Unidos, gente, é um país que, uma hora por outra, está na manchete. Um jovem entrou na universidade, matou 15, matou 20. Por quê? A arma, ela vai instigar gatilhos que a pessoa não conhece. Uma coisa é eu ser provocado desarmado. Uma coisa é alguém me provocar e eu passar por uma situação de transtorno com a arma. Mas tem a análise do psicólogo que é feito no ato do porte, né? Tem um curso. Sim. Quem disse que meu emocional naquele momento não estaria legal? Agora me coloco numa situação de um filho meu acidentado, de uma agressão no trânsito. A diferença de uma pessoa com arma na mão, com munição e sem arma é totalmente diferente. A nossa capacidade instintiva de atirar, ela é muito maior se eu tiver com arma. Esse é o meu ponto de vista. Não sei se isso poderia dar até uma contradição, mas eu concordo com a arma muito restrita e concordo contigo, JB, quando você fala a questão da diminuir o perfil econômico, né? Porque para ser caçador, eu não tenho que ser rico, eu tenho que ser caçador, gostar de caçar, uma caça legal. Também não sou muito a favor da caça não, certo? Mas a caça legal, aquela caça que não vai pegar o animal,
meio ambiente ou na extensão quando estiga. Então, aquele que tem uma prática, igual a pesca, né? Você pesca, mas você faz uma pesca legal, né? De responsabilidade, autorizada pelos órgãos competentes. Então, a arma, ela sempre traz um estigma de poder. E isso a gente tem que ter cuidado. Eu acho que a grande arma para combater tudo isso é uma educação de qualidade, mais condição de vida, mais felicidade para as pessoas, mais lazer, mais transparência do poder público, maior investimento nas políticas públicas. Estas são as armas reais que o Brasil precisa. Bom, agora nosso tempo está esgotando, JB. Infelizmente, estamos em uma convidada especial, me dói muito ter uma convidada com o conhecimento que a Ellen tem, uma jovem, sempre traz muita informação. Ela, esse jeito simples dela, gente, mas eu conheço. Aí tem um potencial gigante, muito conhecimento, sempre focado nos estudos. Já aproveito para mandar um abraço para seus pais, né? Meus vizinhos, amigos. Também mandar um abraço para minha família que está em casa e logo vai assistir a gente também. Mas, Ellen, gostaria de coração agradecer você demais, porque eu sei que sua participação aqui, você vem com muito gosto. Você é uma pessoa igualmente eu, quando é desafiado, aceita. Todo desafio que é bom. Então, você é uma pessoa jovem, uma pessoa que tem uma vida muito boa, muito bem focada na sua igreja, a gente percebe, focada em seus estudos. E, Ellen, queria muito agradecer a sua presença aqui, em nome do programa Panorama Atual, e gostaria que você fizesse suas considerações sobre esse momento. O que você achou? Qual o recado que você deixa para quem nos assiste? Então, eu quero primeiro agradecer o convite, foi muito bom estar aqui com vocês. E, assim, se a gente pudesse, a gente falava mais horas, né? Tem assunto. Mas, muito obrigada pelas palavras, professor. Realmente muito bom estar aqui, poder dialogar um pouco. E eu desejo muito mais sucesso aí para o programa, para os próximos. E é muito bom ver uma iniciativa como essa, para falar de coisas de forma séria e realmente com fonte, né? Informação de qualidade. Parabenizo vocês pela iniciativa e muito feliz aí com o relançamento do programa. É isso, Cesário. JB, agora é o seguinte, primeiro eu vou fazer minha despedida, mas quem faz a abertura e a despedida bonita é meu amigo JB, certo? Então, gente, agradecer e dizer que logo, logo estaremos com nova temática, uma nova convidada especial. A Ellen sempre faz a abertura dos nossos programas. Por quê? Porque ela sempre tem essa energia jovem e nos ajuda bastante. Ellen, muito obrigado mais uma vez. E a você que nos assiste. Até a próxima, se Deus quiser. JB, é contigo. Bom, é isso. Estamos na Web Rádio Cultural Estúdio JB Toca 3. Estamos com Cesário Lavu, administrador e professor. Esse é o programa Panorama Atual, que retornou à programação em 2023. Então, fica ligado nas nossas redes sociais, que está vindo muito mais conversa bacana por aí, tá certo? Bom, é isso. Um grande abraço e tchau, tchau para todos vocês. Valeu!